se alegra em poder estar na casa do Senhor, e eu quero acolher com um versículo que com certeza faz parte da nossa história. Nós estamos na fase de iniciarmos nossas comemorações dos 133 anos de comunidade, e há um versículo que faz parte da nossa história, que todos os domingos, quando a gente vem à casa do Senhor, a gente se depara com ele, que fala o seguinte, na versão da NVI: eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. As frases que estão escritas aqui em cima, elas são um pouquinho diferentes, mas queremos acolher com essa palavra, né? Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Nesse domingo a gente vai conversar um pouquinho sobre esse amor pela casa do Senhor. Vai ser um tema que a gente vai discorrer durante a mensagem, mas também durante o tempo que a gente vai ter de louvor, e onde a gente vai poder conversar um pouco sobre essa realidade do amor pela casa e pelo Senhor. Essa semana a gente teve a oportunidade de estar viajando, e em um dos momentos a gente esteve lendo uma palavra de um pastor testemunhando sobre uma experiência que ele teve, que me chamou muito a atenção. E com essa história eu quero acolher a todos nós que estamos participando desse culto. Ele era bastante frequente em viagem de avião, e certa vez ele estava viajando, antes de iniciar a viagem, ele começou a perceber as pessoas, a reação das pessoas, como elas estavam, algumas sentadas, inquietas, outras felizes, provavelmente na expectativa de encontrarem ou reencontrarem alguém, outras com o semblante carregado, triste, com histórias provavelmente talvez vindo ou voltando de alguma realidade complicada, difícil, mas enfim, cada uma das pessoas com o seu tipo de personalidade, sua história que ele não conhecia, algumas indiferentes, umas mal entraram, já se deitaram, colocaram seus tapa-olhos para não serem incomodadas, enfim, cada um deles dentro dessa realidade de uma viagem de avião. E para ele diz que ele deu um insight de repente perceber que na história dele de igreja, de culto, ele disse que era muito parecido. As pessoas vêm à igreja com as suas histórias, com os seus momentos, os seus jeitos, algumas vêm com as suas tristezas, outras vêm com as suas expectativas, alegrias, esperanças, outras vêm de forma indiferente, entram e saem do mesmo jeito, algumas pegam e saem tocadas, estimuladas a serem diferentes, mas enfim, ele dizia que o culto é quase como uma viagem de avião com as suas histórias, com as pessoas que entram e saem de lá. Mas uma coisa que numa dessas viagens chamou a atenção foi algo que aconteceu, que pegou e tocou muito ele. Uma criança que estava próxima dele pegou e chamou a comissária antes da viagem e sussurrou alguma coisa no seu ouvido, que ele não conseguia identificar, e ela pegou e fez um sinal e foi até a frente, e de repente foi anunciado no fone lá do avião que era convidado um menino para ir à frente conhecer o avião e o piloto. E ele, na expectativa e na alegria, ele pegou e foi até lá, surpreso, porque ele tinha pedido para conhecer o piloto. E ele abre-se a porta, né, e ele entra lá, fica entusiasmado com tudo que vê, porque ele consegue ver a cabine e consegue conversar com o piloto daquele avião. O convite de hoje para nosso culto é que o Deus, o nosso piloto, aquele que nos guia, que nos orienta, aquele que está presente aqui, mesmo quando a gente não percebe, porque na maioria das vezes hoje nos aviões a gente não tem acesso, só à voz do piloto, a gente não consegue nem vê-lo, as cabines ficam fechadas, mas nesse culto nós queremos dizer que o nosso piloto também nos convida a termos um relacionamento pessoal com ele, também podemos estar junto na sua presença. Ele é alguém que é acessível a nós. Deus se torna acessível a cada um de nós na sua história, no seu jeito que está sentado aqui. Ele quer nos receber, quer estar junto conosco. Nesse culto a gente pode expressar isso através do louvor, das músicas que a gente vai cantar,
no momento da nossa oração, da nossa confissão de fé, no momento em que a gente vai confessar os nossos pecados, que a gente possa ter essa percepção. O nosso piloto não está indiferente, as portas não estão fechadas, elas nos dão acesso para estar na sua presença. Com esse espírito a gente quer realizar esse culto, e nós queremos fazer isso cantando uma música que nos fala sobre essa presença do Espírito junto conosco. Fazemos dela um louvor de reconhecimento da presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conosco. Queria convidar as crianças que estão na escola, que vão para a escola dominical, os professores que viessem à frente. É para nós sempre uma alegria ver essa renovação das crianças junto com de terem a oportunidade de ouvirem a mensagem de um Deus que ama, e a sermos uma igreja que há tantos e tantos anos acolhe com tanta, de uma forma tão especial aqueles que podem ter a oportunidade de conhecer o amor de Deus desde pequenininhos. Alan, você faz uma oração? Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esse dia. Obrigado por a presença tua, Senhor Deus, entre nós. Obrigado porque podemos levantar nossas vozes e louvar o teu nome, Pai. Nos dá nesse momento também com as crianças a oportunidade de te ouvir, Senhor Deus, de ouvir a tua palavra, os teus ensinamentos para todos nós. É o que nós te agradecemos por tantas crianças aqui. Amém. Eu acho que uma das cenas mais bonitas nesses muitos anos de comunidade é as crianças saírem correndo. É uma das coisas mais especiais que a gente pode ter e renova a nossa alegria, esse entusiasmo que nós podemos ser contagiados por isso. Nós estamos, afinal de contas, na casa do Pai, e a gente pode se alegrar, pode se expressar nossa gratidão a Ele. E Deus é tão santo, Deus nos dá a oportunidade de chegar aos seus atos, à sua presença, no seu templo, na sua casa, mas a gente está sujo, a gente tem coisas que a gente se traz de fora para as nossas realidades na presença do Senhor. Por isso que faz parte do culto
a confissão dos nossos pecados. Mesmo sentados, eu queria que a gente pudesse ter um momento em que a gente pudesse confessar e colocar na presença de Deus, e pedir para que Ele, com o seu Espírito, nos purifique e nos limpe de todos os nossos pecados. Nosso gracioso Deus, a gente é grato porque Tu nos convida a estar na Tua presença e porque a porta do acesso a estarmos junto contigo, a podermos experimentar a comunhão íntima contigo, não está fechada. A gente pode chegar na Tua presença com as nossas angústias, nossas ansiedades, nossas alegrias, nossos sonhos, nossas expectativas, e podemos derramar na Tua presença. Não és ausente nem indiferente à nossa realidade. E obrigado porque podemos ter a certeza, Senhor, de que limpas todos os nossos pecados, todas as coisas que fazemos, pensamos, falamos, deixamos de fazer, são limpas através de Teu Filho Jesus Cristo. Por isso nós somos gratos a Ti. Por Ele, amém, Senhor. E a partir disso nós queremos cantar uma música, Perdão e Graça, que revela essa realidade, do perdão e da graça, do presente que Deus nos oferece. Que a gente possa cantar isso como uma expressão de gratidão e reconhecimento por aquilo que Ele faz por nós. Bom dia, querida comunidade. Nós queremos hoje trazer um pequeno relato da última reunião do Conselho Paroquial. Faz 10 dias nos reunimos no salão com a diretoria das 3 comunidades, Itaiópolis, Vila Nova e Rio Negro. E nessa reunião nós tratamos então da reestruturação dos trabalhos dos ministros, hoje do ministro, que é só o pastor Jairo que está na paróquia, do trabalho dele e de como isso vai estar acontecendo com a saída do missionário Adilson lá de Itaiópolis. Então, houve uma reunião muito amistosa, dá para dizer assim, e a gente, não que as outras sejam não amistosas, mas essa foi amistosa, e a gente pôde então traçar planos, Houve então um entendimento entre as 3 comunidades em que a partir agora da saída do missionário Adilson
de Itaiópolis, né? Faz já 1 mês e pouco, 2 meses que ele saiu. Precisamos agora pensar em como vai ser atendido as 3 comunidades, mais os pontos de pregação. Nem todos sabem, mas é feito um culto por mês em Campo Tenente, é um ponto de pregação em Campo Tenente, né? Há também em Itaiópolis e Papanduva pontos de pregação fora das comunidades e precisam ser atendidos. Então, o pastor Jairo hoje, dividindo com pregadores leigos, tem atendido de uma forma, com um trabalho bem intenso. Mas então pudemos, a partir dessa reunião, traçar planos para que a comunidade de Rio Negro, então, a partir do ano que vem, o contrato do pastor Jairo finaliza-se oficialmente em maio do ano que vem, né, com a comunidade, mas Itaiópolis e Vila Nova manifestaram claramente o desejo que o pastor Jairo continue cuidando de Itaiópolis e Vila Nova a partir do encerramento do contrato dele aqui. E nessa conversa, então, ficou entendido e conversado que talvez a partir do final do ano já possamos ter um novo pastor para atender Rio Negro, e o pastor Jairo então continua atendendo Vila Nova e Itaiópolis. Para isso é preciso o quê? É preciso organizar as finanças da nossa comunidade. Passamos por um período grave, dá para usar essa palavra assim, de questões financeiras não estão sendo suficientes, né? A nossa entrada na comunidade não está sendo suficiente para cobrir as despesas. Então nós vamos agora, até o final do ano, nos organizar financeiramente e aí buscar então um novo obreiro, né, para estar trabalhando com a gente, junto com o pastor Jairo, que vai atender Vila Nova e Itaiópolis. Mas teremos sim, se Deus quiser, um novo pastor para cá, para atender a comunidade de Rio Negro então. Então é uma explicação clara, né, bem daquilo que a gente tratou e conversou. Precisamos nos empenhar como comunidade, né? Então é isso. E nesse aspecto, então, eu queria relatar um pouquinho ontem do evento da juventude. Eu tive ontem no final do dia ali e pudemos ter assim a surpresa da festa dos jovens ontem, sendo muito prestigiado pela comunidade. Olha, foi uma alegria estar ali no final do dia, ficamos até no final da festa, todo mundo alegre, houve uma comunhão assim tão agradável, tão muito bom a gente estar em comunhão. Nesse sentido, assim, o presbitério da comunidade de Rio Negro planejou que todo mês nós teremos um evento para a gente estar junto, para a gente poder então fazer a noite da pizza, mas a gente está ali uma sexta-feira todos juntos, confraternizando junto, arrecadando dinheiro também, mas confraternizando. No outro mês vamos fazer lá um sábado de sopa. Vamos pegar o resto do inverno e vamos fazer. Cada grupo pode trazer sugestões, né, disso, para que a gente possa realmente, vamos tirar as pessoas que ainda estão assustadas com a pandemia, não vieram, voltaram para a igreja, trazer nossos amigos que às vezes estão um pouquinho longe, né? Voltem, né? Os bancos estão aí para ser usados, a palavra está aqui para ser pregada e ouvida, né? Esse é o sentido da nossa igreja, né? Então nós temos realmente que, como comunidade, não dizer, seria bom se fosse feito isso. Não, nós como presbitério queremos ouvir. Eu tenho essa ideia e gostaria de fazer isso. Pega um grupo lá do seu estudo bíblico, pega um grupo de amigos e propõe uma coisa e vem, e o resto da comunidade ajuda. Exemplo de ontem, conversei com o Walter agora na entrada do culto. O Walter não acreditou quase, e não é de acreditar. Vendendo pipoca e pinhão e bolo ali, a juventude vai arrecadar mais de 3 mil reais. Que bênção, né? Fora toda a festa, né? Toda a alegria de estar ali. Então foi mexido com a comunidade, todo mundo colaborou. Esse espírito foi sempre o espírito da nossa comunidade. Na construção do Moriá, que bom era ver aquilo. Na reforma do nosso templo, que bom era ver. Hoje, sobraram algumas coisas ali da igreja pelo caminho. Estava na cozinha para ser trazida agora aqui para o final do culto ser vendido. Entre a porta da cozinha e até chegar aqui, quase as coisas todas foram vendidas, né? O pessoal quer colaborar, quer animar. Então, nesse sentido assim, a gente tem hoje, nós, né, como presbitério, queremos animar a comunidade para que a gente possa estar, até a vinda de Jesus, essa igreja possa estar aberta e pregando a palavra, né? Vamos fazer 133 anos agora. Então, sobre, mais um avisozinho curto, então, sobre os 133 anos. Então, dia 10 de julho, faremos um almoço festivo, então a gente está celebrando 133 anos da presença da Igreja Luterana aqui nas nossas cidades.
Também, então, desafiamos a comunidade, então, a estar participando desse evento, a convidar pessoas. A gente quer 200 cartões vendidos, vai ser vendido o cartão, e a gente desafia, então, a comunidade a colaborar, contribuindo para que a gente tenha um resultado líquido, né? E também que a gente possa contribuir convidando, participando, vendo no que é preciso. Temos tudo para voltarmos a ter essa comunidade cheia, né? E vamos nos empenhar. Cada um é responsável aqui, né? Não só o presbitério, né? Por sua parte, por animar, né? Pessoas a voltarem à nossa igreja. É isso. A gente está há 2 meses, a gente está há 15 dias organizando os avisos da comunidade, para que a gente não fique aqui repetindo avisos, às vezes rotineiros da semana, que todo mundo sabe. A gente vai está colocando já 2 domingos no telão. E a gente quer, então, um período de 2 meses, ajustar. Então, cada final de semana a gente dá uma melhoradinha, vai aprimorando, mas a gente quer que os avisos rotineiros agora sejam feitos dessa forma. Então, podem rodar de volta. Ainda tem alguns produtos lá? Ainda tem produtos lá ainda para vender. Eu falei que quase tudo foi vendido, né? Mas ainda tem produto. Tem pinhão, tem bolos, tem pipoca lá, alguma coisa. Colabore. Queremos que a juventude realmente não tenha mais nada para vender a partir do final do culto. É isso. Além disso, só queria dar uma ênfase também, a gente vai reiniciar agora nesse mês de julho as temporadas de inverno no Moriá. Nós ficamos por bastante tempo, por causa da pandemia, numa situação bastante difícil, bastante limitada, mas esse ano reinicia as temporadas de inverno. Divulgação, oração, contribuição, são muito importantes para esse ministério. Então a gente vai estar iniciando, vai ter também detalhes nos avisos, mas que como comunidade, como o Antônio falou, que contribuiu tanto em relação à construção, continue também contribuindo no sentido
também das orações, do envolvimento dessa comunidade tão especial em relação a esse ministério. Obrigado. Nós queremos cantar uma música que revela o nosso desejo de que o Senhor reine em nós, e isso vai ser uma expressão do nosso louvor, e gratidão e reconhecimento e pedido para que o Senhor faça isso por nós. Dessa música, que será também a nossa leitura bíblica. Eu queria, a gente está se preparando para esses 133 anos da história da comunidade, e eu estava lembrando de algumas coisas, e uma delas que para mim foi muito marcante, e muitos de nós lembram disso, alguns anos atrás, o desejo da reforma dessa igreja, né? Então houve discussões, como que seriam feitos, nós víamos uma necessidade. Ficamos assustados quando vimos a situação ali na frente da estrutura, na parte superior, toda comprometida. Então várias discussões foram feitas e foi feita uma reforma enorme, né? Não sei se lembram de toda a parte de cima, essa parte toda da abóbada teve que pegar e ser mudada, fazer coisas, e foi o custo também em relação a toda essa parte aqui dos pisos. E uma delas foi essa estrutura aqui na frente, o altar foi mudado, né? Se mudou, tinha os mais antigos lembram que tinha um púlpito aqui em cima, o pastor na hora da pregação subia lá, algumas pessoas ficaram pensando, mas nunca mais a igreja vai ser igual, mas se transformou, e eram novos tempos, era assim que tinha a realidade. Nós vivemos como comunidade novos tempos sempre. Então vivemos uma nova realidade, como o Antônio compartilhou, vamos viver agora como comunidade uma nova reforma, não de estrutura, de construção, mas um novo jeito de sermos comunidade, ou vamos experimentar novas formas. Então a vinda de um pastor para estar aqui trabalhando mais exclusivamente com a comunidade de Rio Negro,
situações que a gente vai precisar ver uma realidade de uma comunidade que pode ser, e sempre foi, mas tem um chamado para fazer uma diferença muito maior em nossas cidades, e nesse sentido somos desafiados. Mas uma coisa que me lembra muito, e o Hernani foi responsável, porque na discussão uma das ideias, e uma delas era minha, infelizmente, uma ideia meio absurda, era de pegar e derrubar tudo e fazer uma nova igreja. E graças a Deus que eu perdi essa discussão, porque havia fundação aqui, havia um fundamento firme, né? Tudo aqui em cima estava comprometido, aqui nós tivemos que mudar muita coisa, mas as pedras que foram usadas como fundação, as paredes, vocês percebem como elas são grossas, elas estão firmadas. Isso aqui já suportou muita chuva, muito granizo, muita tempestade, muitos tempos difíceis, mas a igreja permanece. Por quê? Porque ela está firmada num fundamento. E o nosso fundamento, não na estrutura, isso aqui até pode um terremoto destruir, um incêndio pode acabar com tudo isso, mas o nosso fundamento como igreja de Cristo, esse não destrói, ele está em Cristo Jesus. Por isso nós podemos ter essa convicção de que podemos ter uma igreja que sempre vai estar firmada na rocha que é Jesus Cristo, que é inabalável, que não tem mudança no tempo, no espaço, e que firma a nossa fé, o nosso entusiasmo pela sua vontade. Que nós possamos ter essa confiança, nessa comemoração, preparação desses 130 anos como comunidade. E queremos agora, através de um hino, que é o hino de Colossenses, capítulo 1, fazermos também dele a nossa leitura bíblica. Vamos prestar muita atenção na letra e também depois na leitura desse texto. A gente vai fazer hoje um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Então, a gente vai cantar a primeira estrofe da música. Eu vou parar a música, eles vão continuar tocando um pouquinho o violão, e eu vou ler o que está escrito na Bíblia. E depois a gente vai terminar a música. Então, como é a leitura da palavra, e a gente tem aquele costume de levantar na hora da palavra, eu gostaria que essa música fosse cantada em pé, como a nossa declaração daquilo que está sendo lido. Esse texto, ele está dentro da carta de Colossenses. Paulo, ele faz umas estruturas muito legais dentro da carta dele, assim, ele dá um oi e que bom que você existe, digamos assim, para a comunidade que ele está escrevendo, e depois ele coloca alguma coisa que declara a fé daquela comunidade e aonde que aquela comunidade tem que estar embasada. Então, esse trecho da carta é o trecho em que ele vai dizer, então, quem é Jesus. E é isso. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis fiéis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele é o resplendor da glória do mundo. Ele é a exata expressão do seu ser. Pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes e autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Queremos compartilhar a mensagem nesse domingo, a partir de um texto que talvez seja um dos mais conhecidos e provavelmente decorado por grande parte de nós, que lembramos em diversos momentos. O Salmo 23, que diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos orar. Gracioso Deus, pedimos pelo Teu Espírito Santo, para que nos faça compreender essa palavra
nos faça dar possibilidade de explicá-la com fidelidade e nos dê forças para vivê-la, Senhor, como uma realidade em nossos corações. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor é o meu pastor. Com certeza faz parte da nossa memória, a gente tantas vezes ouviu essa expressão, mas vivemos um tempo em que talvez essa primeira palavra, essa introdução ao texto de Salmo 23 poderia ser modificada para muitas realidades diferentes. Vivemos por influência de várias cosmovisões, de formas filosóficas de ver a realidade, que poderiam mudar isso, e no nosso tempo ela tem sido mudada rapidamente. Poderíamos, e muitos de nós, no mundo de hoje, poderiam dizer, em vez de o Senhor é meu pastor, eu sou o meu pastor. A ideia de um individualismo, de um egocentrismo, onde eu me torno o meu próprio pastor. Eu sou a minha referência, em mim eu tenho poder, eu tenho capacidade, eu posso, eu tenho, eu mereço. Expressões que colocam essa introdução não mais no Senhor, mas em mim mesmo. Ou poderia ser diferente, poderia pegar e dizer, as ovelhas são o meu pastor, as outras pessoas, todas as pessoas com quem eu convivo, elas são a minha referência, são a minha fortaleza, nelas que eu me sinto seguro, elas que me conduzem para os momentos de alegria, as experiências boas e as difíceis, são elas que me dão segurança. As outras ovelhas são as que me ajudam, mas também elas, tanto quanto eu, quanto as outras ovelhas, me decepcionam. Poderíamos ainda dizer que talvez, como muitos hoje creem, numa ideia de que tudo é meu pastor. A natureza é meu pastor, como ela é bela, ela conspira para o meu bem, ela se ajusta às minhas próprias vontades, me faz me sentir bem, me anima, me dá esperança de uma realidade. E a ideia das religiões orientais, ela emprega no nosso pensamento hoje de uma forma que talvez a gente nem perceba, mas basta a gente assistir alguns programas de televisão, desses de entrevistas, veem como isso é tão evidente, e há tantos pensamentos tão bonitos que colocam todas as coisas como meu pastor. Tudo é bonito, tudo é legal, tudo dá certo, a natureza, a mãe Gaia, sei lá, expressões que são usadas como uma expressão de que aquilo é o meu pastor. É nele que eu me conforto, é nele que eu confio, nele que eu espero. Mas também há uma realidade que passa disso, quando todas essas coisas frustram a gente, e elas vão frustrar porque elas não são nosso pastor. E daí a conclusão, final disso é que nada é meu pastor. E muitos de nós entram no desespero de pegar e perceber que não existe pastor, que não existe nenhum pastor, estamos sozinhos nesse mundo, e é cada um por si. Não há uma realidade de uma transcendência, não há uma pós-vida, e muitos vivem nesse mundo hoje, nessa realidade de um niilismo, de uma ideia de que não há mais nada além disso. Estamos sozinhos, vamos aproveitar esse tempo que a gente tem aqui, cada um por si, vamos tentar ser os mais felizes e talvez até deixar os outros felizes, mas nada é o meu pastor. Quando a gente lê esse texto, e a gente está tão acostumado a ler tantas vezes ele, a gente não percebe que para muita gente não é o Senhor meu pastor. Para muitas pessoas vivem nessas realidades, e poderíamos acrescentar outros nomes para esses pastores, outras coisas que podem estar ocupando o lugar dele. Por que o Senhor é meu pastor? Quando foi escrito esse salmo, há centenas e centenas, no mínimo há 2.700 anos atrás, é interessante que não era óbvio as pessoas daquela época, naquela realidade de cultura que viviam com seus próprios deuses, criando, e muitos dos deuses estavam ainda sendo criados, a visão de um Deus que fosse cuidadoso, que fosse acolhedor, que cuidasse, que tivesse um propósito, que fosse
como um pastor que cuida das suas ovelhas, era totalmente fora de qualquer perspectiva humana. Deuses eram deuses que viviam no Olimpo, deuses eram deuses que cobravam, que pegavam e enviavam seus trovões, as suas tempestades para castigar os humanos. Deuses eram deuses que, se você não fizesse algum sacrifício, você sofreria consequências por isso. Não havia nenhuma ideia e possibilidade de um Deus que fosse amoroso, cuidadoso, de um Deus que se importasse. Isso foge totalmente de uma linha de possibilidades. Só os judeus, só Israel podia naquele momento, naquelas circunstâncias, escrever tal poesia, tal salmo, de crer que havia um Deus que era único, presente, onipresente, onisciente, mas que era amoroso como um pastor que cuida das suas ovelhas. Nos nossos tempos nós temos que ser lembrados disso também. Nós temos que pegar e talvez no jeito que a gente vive, com as influências, com os barulhos que tem aí fora, a gente deixa de escutar essa declaração de amor do rei Davi, mas há uma declaração que vai além disso, de um Deus que se permite se tornar nosso pastor, que cuida da gente. Davi não poderia escrever isso por sua própria intenção, sua própria capacidade de ver e observar as coisas. Ele só podia escrever porque Deus tinha revelado isso a ele, porque ele tinha experimentado essa verdade, porque ele tinha experimentado e conhecido um Deus que se importava com ele, um Deus que era seu pastor, um Deus que é nosso pastor ainda, um Deus que faz que na expressão dessa linguagem, tanto na NVI como na Almeida que a gente tem, a ideia é de que nada nos faltará, e a gente pode se sentir muito seguro dizendo, bem, então está certo, eu preciso de um carro, então nada faltará, e de preferência um carro mais, eu preciso de uma moto, eu preciso de uma casa, nada me faltará. Não é essa a ideia. A ideia que se tem no original está muito mais próxima de que nada sentirei falta, nada precisarei a mais. O pastor, o Senhor, é o suficiente, o resto é complemento, é o que vai além disso, mas não é que Deus vai suprir todos os nossos desejos. Há uma diferença muito grande entre nós compreendermos que as nossas necessidades são supridas por Deus, mas nossos desejos nem sempre são, e nós confundimos as coisas. Nós imaginamos um pastor que pega e supre todos os nossos desejos, e não é esse Deus que se apresenta aqui como pastor, não é esse o Senhor. Ele supre as nossas necessidades, e nós vamos ver isso na sequência, mas Ele não supre, mas nos dá, claro, desejos. Ele nos faz, Ele nos reconforta com coisas que vão além das nossas necessidades, mas os nossos desejos não são obrigação dele pegar e suprir. Dá para a gente perceber essa realidade, compreender isso, porque senão a gente vai se frustrar com Deus, porque daí a gente vai se decepcionar com Ele. A gente tem uma expectativa de que todos os nossos desejos vão ser supridos, mas não é isso que Ele pega e oferece para nós. E daí Ele vem com uma imagem de uma ovelha no Salmo, e parece que é muito viva para nós, apesar de nós não vivemos na realidade de cuidarmos de ovelhas, nem vemos, fora o Hernani, ou talvez mais alguém que conhece um pouco mais, mas são realidades bem diferentes daquilo que era o cuidado das ovelhas naquela época. Ele pega e, pensando numa realidade de ovelhas que viviam no deserto, viviam em lugares extremamente difíceis, aonde poder chegar a um lugar onde vivia pasto, não era assim que num lugar só lá eles eram criados, cuidados, protegidos. Não, eles tinham que mudar de lugares para chegar e encontrar grama verde, relvas, nutrientes que pudessem fortalecer e animar eles, pudessem trazer vida a eles. E ele então diz assim: verdes pastagens me faz repousar e me oferece águas tranquilas. A gente não tem ideia o que significa, dentro do contexto da realidade que eles viviam, de um deserto,
receber um lugar onde tivessem águas tranquilas, límpidas, aonde pudessem pegar e as ovelhas serem recepcionadas com uma água pura, onde pudessem se refrescar no deserto escaldante da Judéia. É muito forte essa imagem. Davi pode escrever isso porque ele vivia essa realidade como pastor e sabia o quanto era importante poder conduzir as suas ovelhas. E ele então transfere isso para um Deus que faz a mesma coisa com ele, que o conduz a verdes pastagens e leva-os a águas tranquilas, límpidas, que matam a sua sede. E ele continua dizendo que ele vai nos restaurar o vigor, ele vai nos animar. Queridos, todos nós vivemos em momentos difíceis, passamos por crises, situações complicadas. Talvez nós já experimentamos isso do agir de Deus sem perceber. Momentos em que a angústia é tão grande em nossas vidas, momentos em que o nosso cansaço, nosso desespero, momentos em que nosso coração está tão pesado que parece que não há mais solução para isso. De repente parece que algo acontece e a gente perceber que nos anima novamente, que nos traz de novo um vigor. Deus faz isso e faz o toque dele agir naqueles que o amam, naqueles que o buscam, e faz revigorar. Davi podia experimentar isso e havia experimentado isso, por isso ele pode dizer isso com toda a clareza: restaura meu vigor. Nós precisamos também dessa restauração. Nós também nos cansamos, nós também nos desanimamos, também temos vontade de desistir, mas Deus ainda continua o mesmo, que restaura o nosso vigor. Ele nos dá um novo ânimo, um novo momento. Talvez sejam momentos que a gente mais vai estar na dependência e mais vai nos fazer perceber a necessidade que temos dele. E mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, a realidade lá da Judéia era mais ou menos assim, que havia uns lugares altos onde haviam pastagens, aonde havia água límpida, mas as ovelhas deviam mudar de lugar. Elas deveriam, porque em algum momento aquelas águas acabavam, aquela pastagem terminava e precisavam ir para outros lugares. E a geografia da Judéia, ela tinha e tem ainda hoje vários vales, aonde por causa das montanhas que estão em volta, elas se tornam escuras, elas têm pouca incidência de sol, e nesses vales escuros era muito comum existirem animais predadores prontos para caçar as ovelhas. Era muito comum haver salteadores se aproveitando daqueles lugares estreitos para pegar e alcançar suas vítimas. E é assim que não havia como não passar por esses lugares. Vales escuros e estreitos, lugares difíceis com trevas e mortes, todos nós vamos passar na nossa caminhada. Alguns talvez de uma forma muito mais aguda, mais evidente, talvez momentos muito mais perceptíveis pelos outros, mas todos nós passamos na nossa caminhada de pastagens a águas, de lugares que temos que ir, na nossa caminhada nesses anos de vida que nós temos aqui, vamos passar por esses vales. Pode ser que para alguns vão dizer: não, mas ele não tem problema nenhum, afinal de contas tem uma situação econômica, financeira confortável, tem uma família que não tem problemas de saúde. Nós não conhecemos a realidade do coração das outras pessoas. Nós não conhecemos muitas vezes a nossa própria realidade daqueles que convivem conosco aqui na igreja. Mas passamos também por momentos difíceis, que talvez a gente não vai nem conseguir perceber que o outro ao nosso lado está enfrentando por isso. E ele então diz o seguinte: a tua vara e o teu cajado me protegem. A vara era para pegar e fazer com que a ovelha voltasse para o seu caminho certo, e uma boa varada de vez em quando nós precisamos receber, e o cajado era para puxar a ovelha quando ela estivesse caindo ou estivesse se desviando, para trazê-la de volta também ao caminho, com amor, com cuidado, com proteção. O que o salmista quer nos dizer aqui? Deus nunca promete a ausência de vales de trevas e mortes.
Não há nenhum Deus, nem no Novo Testamento, em que nos traga a promessa da ausência do sofrimento, da dor, dos momentos de angústia. Não há nenhuma promessa de uma prosperidade sem dificuldade. Esse Deus que muitas vezes é ensinado e é tão agradável aos nossos ouvidos pensar que Ele existe, não existe. Há uma cruz, sim, há fardos que a gente pode entregar nas suas mãos, mas há uma cruz para ser carregada por todos nós. Mas há a promessa de que Ele está com a sua vara e seu cajado nos acompanhando nesse momento. Para as ovelhas, ter um pastor nas águas tranquilas e nos pastos verdejantes até nem era tão importante. Mas ter um pastor presente, protegendo, cuidando, conduzindo nos vales escuros era essencial. Nós também precisamos entender isso. Talvez a gente, muitas vezes, quando está neles, os vales são tão escuros que a gente não consegue nem enxergar essa realidade. Ele está presente, Ele promete que está conosco. Ele promete que nos protege, Ele promete que nos cuida, que nos conduz para o final dessa caminhada. Essa é a promessa do nosso Senhor. E daí Ele muda, parece, de repente, Ele passa agora de uma realidade de uma ovelha, de um pastor, e Ele muda para a realidade pessoal dele. E parece que muda completamente a gente não percebe, talvez muitas vezes com tanta facilidade, mas o Salmo 23 esquece das ovelhas para pegar e lidar com uma pessoa. E Ele então, no versículo 5, diz o seguinte: preparas-me um banquete para mim. Tu não só cuidas de mim, não só colocas num pasto verdejante, em águas límpidas, mas faz mais do que isso. Nos leva a um banquete, aonde, à vista dos nossos inimigos, Tu me honras, Tu me colocas acima deles, e ungindo a minha cabeça com óleo. A gente talvez tenha uma impressão errada. O óleo, eu acho que se fosse tentar traduzir numa realidade do século XXI, seria assim: Tu me colocas debaixo de uma ducha de água quente, depois de uma caminhada difícil, de estar com o corpo suado, sujo, e me renovas, e me põe um perfume gostoso, para que com uma roupa limpa eu possa chegar na Tua presença. Uma ducha, acho que é mais fácil da gente compreender do que um óleo sendo escorrido por nossa cabeça, parece uma sensação meio estranha, né? Mas o óleo tinha a imagem de um símbolo de cura. Também era usado como um perfume que fazia restaurar, tirar aquelas impurezas que tinham vindo durante a caminhada. Deus nos promete uma ducha gostosa, morna, nos promete colocar um perfume agradável, onde a nossa sujeira, onde as nossas impurezas, elas são limpas. Em uma nova realidade nós estamos na Sua presença. Essa é a promessa que Davi experimenta, e nós podemos também experimentar. E ele diz que o cálice dele, quer dizer, a alegria dele vai se completar, e não só ele coloca um cálice cheio, mas um cálice que transborda, quer dizer, vai além de estar cheio, ele passa adiante. A completa cumprimento disso nós não vamos experimentar nesse mundo, mas podemos ter a certeza que essa é a promessa completa que vamos experimentar quando chegarmos na Sua presença. A todos nós que queremos, a todos nós que o buscamos, a todos nós que nos colocamos na Sua presença, essa é a promessa, que nós vamos ser, e o Apocalipse depois nos faz lembrar que nós vamos ser recebidos num banquete, onde vamos estar participando da festa do noivo, de Jesus Cristo, onde vamos poder estar na Sua presença por toda a eternidade. É nisso que confiamos, é nisso que esperamos. E daí, para encerrar, eu queria que a gente pegasse e prestasse muita atenção no final dela. Por muito tempo eu entendi de uma forma um pouco, não é errada, um pouco diferente, e eu não tinha compreendido o que na verdade quer mesmo dizer esse último versículo do Salmo 23. Diz assim:
sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Bondade e fidelidade não significa uma vida ausente de sofrimentos, de dores, mas a bondade do Senhor vai nos conduzir, e a fidelidade dele, que é o cuidado de permanecer segurando a gente mesmo quando a gente cai, de nos firmar quando a gente tropeça, de nos buscar quando a gente sai do caminho, essa não vai deixar de nos acompanhar. Isso é uma promessa do Senhor, não é uma segurança em nós mesmos, não é a nossa, não é por nós mesmos que a gente tropeça, a gente se desvia, a gente se afasta, mas a fidelidade dele vai sempre nos trazer de volta ao caminho correto, e a sua bondade vai nos restaurar na sua caminhada junto a ele, para chegarmos até o final. E daí ele encerra com uma coisa que é muito preciosa, que na introdução desse culto nós comentamos, e que é a resposta, na verdade, a tudo aquilo que o salmista experimentou. Ele experimentou um Deus que cuida dele como um pastor, que leva ele para os pastos verdejantes, que conduz ele para as águas tranquilas, que está junto com ele, protegendo quando ele está nos vales, nas trevas, que está experimentando toda essa realidade de um Senhor que está sempre junto a ele. E daí ele agora traz uma resposta a partir dessa experiência que ele tem com Deus. Ele diz o seguinte: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu vou de novo para a casa do Senhor, eu vou de novo pegar e estar na sua presença. Amados, por 50 anos a gente tem participado dessa comunidade. Por 50 anos tem sido uma história de convívio com irmãos queridos. Muitos deles já partiram. A gente vê lugares onde a gente lembra de pessoas que sentavam em alguns lugares e que não estão mais sendo ocupados por eles. Graças a Deus que tem outras pessoas que ocupam esses lugares, mas precisamos ser uma igreja que ocupa mais, há mais espaço ainda para acompanhar, para pegar e completar isso aqui. Há mais lugares onde a gente pode pegar e trazer pessoas para estarem na casa do Senhor. Mas tem uma coisa: à medida que a gente experimenta o amor de Deus, o cuidado, o pastor que nos conduz, há naturalmente uma resposta da nossa parte, que é o desejo de estar na casa do Senhor. Nós queremos fazer isso, nós sentimos um vazio no nosso coração, ou um sentimento de saudades pela casa do Senhor. É óbvio que a casa do Senhor não significa só esse templo aqui. A casa do Senhor significa comunhão íntima com Ele, junto nas nossas casas. Significa a gente participar de um grupo onde a gente pode compartilhar a fé. Significa o desejo de pegar e compartilhar com outras pessoas aquilo que Deus fez por nós, aquilo que experimentamos a partir dessa experiência pessoal com Ele, de um pastor que cuida da gente. Significa a gente ser tocado por um sentimento que experimentou algo acerca do pastor amado, do Senhor que cuida da gente, e que a gente quer compartilhar pelos outros, quer experimentar de novo, sente de novo o desejo de voltar aqui domingo após domingo, de experimentar de novo a presença do Senhor. Que o Senhor possa nos fazer lembrar dessa palavra de uma forma muito especial nessa semana. Que Ele possa nos conduzir com esse consolo, com essa certeza de que Ele é o nosso pastor. Ele cuida da gente, Ele nos conduz e nos protege, Ele nos consola e nos anima de novo a continuarmos a nossa caminhada, mesmo em vales profundos e trevas intensas. Mesmo em vales ou em pastagens ou águas tranquilas, porque há esses momentos, não é sempre difícil e não é sempre uma maravilha, é uma caminhada, mas há sempre a presença do pastor amado junto conosco. Que possamos ser carregados com essa promessa, com essa certeza, que possamos ser firmados nisso, e que isso gere em cada um de nós o desejo de novo estarmos na casa do Senhor, de novo voltarmos e habitarmos junto na sua presença,
O Senhor não habita mais em templos humanos, mas claro, aqui é um lugar onde a gente pode experimentar um pouco da sua presença, mas Ele habita em nossos corações, Ele habita dentro da nossa própria vida e nos faz experimentar o desejo de ter comunhão com Ele. Que assim seja, que assim seja. Queremos orar. Amado Deus, obrigado porque esse salmo que a gente leu e releu tantas vezes sempre nos ensina algo precioso acerca de Ti e acerca de nós, acerca de um Deus que é pastor, que cuida e protege a gente, acerca de nós que somos amados, mesmo confusos como somos amados e conduzidos por Ti. Te louvamos e agradecemos por essa certeza, Senhor, que é baseada na Tua Palavra, não nas nossas experiências, não nas nossas opiniões, mas na Tua Palavra. Que assim seja, Senhor amado. Amém. Nós queremos agora cantar um hino, e esse é um hino de agradecimento, de reconhecimento, e junto com esse hino nós queremos fazer as nossas ofertas. As ofertas são uma expressão da nossa gratidão ao Senhor. Como o Antônio compartilhou, nós vivemos uma realidade financeira difícil e nós não podemos usar de emoções ou de manipulações para pegar e fazer com que nós sintamos o desejo de fazer. A oferta que nós fazemos e trazemos é por gratidão, por reconhecimento daquilo que o Senhor tem feito por nós, que a gente possa ter um coração grato e reconheça o seu cuidado, a sua proteção. E também a nossa oração é para que aqueles que usam dessas ofertas a usem com sabedoria e discernimento. Amém. Então vamos cantar esse hino e durante ele vamos recolher as ofertas. Receber a bênção através de uma música, de um hino, que nos faz também desejar essa bênção uns para os outros, e isso é necessário todos nós cantarmos juntos, porque é uma bênção que nós compartilhamos uns com os outros. Vamos orar. Gracioso Deus, obrigado porque nos dá a oportunidade de podermos estar na Tua presença. Também, Senhor, por esse início das comemorações, esses 133 anos dessa comunidade. Somos gratos porque nos acolhe, porque nos recebe domingo após domingo, nos dá a oportunidade de poder estar na Tua presença, nos dá a oportunidade de podermos ter acesso livre à Tua presença junto nesse lugar também. Pai, nos anima no retorno às nossas casas, nesse final de domingo, durante essa semana que vai se iniciar, para que possamos experimentar o Teu cuidado, o Teu pastoreio sobre as nossas vidas, Senhor, em lugares bons e ruins, em dificuldades e facilidades, em cuidado, Senhor, pelo Teu amor para conosco, onde a bondade e a fidelidade sempre estão presentes.
através de Jesus Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O hino que nós vamos cantar, eu sei que tem uma característica: não é possível cantar só de pé, tem que pegar e expressar essa bênção a todos, um para com os outros, que possamos fazer isso com todo esse vigor, toda essa alegria que nos anima a sermos abençoados e abençoarmos aos outros. Que Deus envolve seu amor e a paz, enxague o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus invade sua mão. Gotas da chuva em teu rosto, que a brisa lhe traga o alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva seu amor e a paz, enxague o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus invade sua mão. Que Deus envolve seu amor e a paz, enxague o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus invade sua mão. Que Deus envolva seu amor e a paz, enxague o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus invade sua mão. Que Deus envolva seu amor e a paz, enxague o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus invade sua mão. Adriana,